que a gente já vai direto aqui propor uma entrevista mais do que importante nessa sexta-feira aqui, trazer o drama de uma família, do pai, do pequeno Miguel Saliba, ele que foi submetido a uma cirurgia que era considerada muito simples no pulso quando ele tinha 11 anos, depois ali de ter um pequeno acidente ali jogando vôlei, né? Mas a cirurgia tragicamente não acabou como se esperava, né? Agora, com quase 15 anos, 4 longos anos depois, o Miguel basicamente está num estado vegetativo, vive com grandes lesões cerebrais, um quadro neurológico gravíssimo, completamente inviabilizando a vida dele, só mexendo ali os olhos, né? E para contar a história do Miguel, ninguém melhor do que o pai dele, o Michel Saliba, que está vindo aqui ao vivaço do nosso Morning Show para contar um pouco dessa história. Michel, não deixa de ser impactante ver o nosso querido Miguel aí, torcedor muito fervoroso aí do Furacão, do Atlético Paranaense, era um garoto maravilhoso, com toda uma vida, enfim, pulsante pela frente. A gente imagina o drama, vocês estão atrás da justiça para poder realmente ter o mínimo de indenização por esse erro médico, pelo que tudo indica, criminoso, né? Obrigado pela presença. Conta pra gente um pouco da saga de vocês ao longo dos últimos 4 anos. Bom dia a todos. Teve um pequeno problema que acabou a luz. Brasília, nessa época do ano, com as chuvas, por incrível que pareça, alterna muito. Então, acabou a luz. Por isso, ficou assim escuro. A energia aqui no... A gente consegue ver vocês bem e te ouvir melhor ainda. Consegue ver, então vou tentar avançar aqui. O Miguel estava jogando, ele tinha 11 anos e um mês, menos. Ele tinha 11 anos e 10 dias e 15 dias quando aconteceu. Ele escorregou e caiu leve, mas reclamou da dor e tal. E eu, já divorciado da mãe dele, fazia visitas diárias sempre, eles ficam, a guarda é compartilhada, e ele é o meu filho caçula, tem 2 filhas mais velhas, que, enfim, ele estava jogando vôlei com a irmã, escorregou, aquilo ele reclamou durante 2 dias de dor, a gente achou que era uma luxação, passou pomada, medicamento, aí levamos ao hospital no 2º dia. A mãe levou, era a pandemia, e ela já tinha pego, ele também tinha pegado, a Covid, contraído, e eu ainda não tinha. Então, em razão disso, eles engessaram, e quando ele foi tirar o gesso, em 19 de dezembro de 2020, se recomendou a cirurgia de punho. A minha ex-mulher me ligou e disse, olha, eu quero uma segunda opinião, porque eu estou achando estranho ter que operar, porque não é uma cirurgia que vai inviabilizá-lo, mas eles querem por uma questão de um risco de não deixar torta a mão, um pouco torta. E aí ela leva para um segundo hospital, que é o Hospital Ortopédico aqui de Brasília, especializado na área, né? Que é o Hospital Home. Deixa eu só apertar aqui, e senão fica apitando a dieta dele, que ele tem alimentação gastrostômica, né? Pelo estômago. Fica à vontade, Michel. A saúde do Miguel em primeiro lugar sempre, se precisar. Tá bem, obrigado. Atentar isso. E a segunda opinião foi a mesma do primeiro hospital. Sim. Que era o Hospital Brasília, o primeiro, que é um excelente hospital. Mas se você me permite, só, Michel, a gente nota de que, na medida que a Polícia Civil do Distrito Federal segue com as investigações, ninguém foi indiciado, julgado, muito menos condenado nessa altura. Vocês estão buscando indenização por danos materiais e morais, né, na casa de R$5.700.000. Quantia nenhuma vai ser capaz de poder devolver a vida ali pulsante, todo o futuro ali que o Miguel tinha, mas qual é o processo olhando adiante? Qual é a sua estratégia olhando adiante para que realmente uma mínima senso de justiça seja restabelecido nesse caso?
Por um longo tempo, a gente evitou divulgar o caso para preservá-lo, né? Ele vai fazer 15 anos agora em novembro e vive exatamente assim, deitado nessa cama. Ele abre os olhos, ele não está dormindo agora. É que a claridade atrapalha. O nosso objetivo é a divulgação máxima para que a sociedade possa tomar conhecimento de que anestesias locais, como foi a dele, não foi uma anestesia geral, foi uma anestesia local. Elas necessitam de muito cuidado. E o inquérito está na Polícia Civil, já houve 2 cotas pelo arquivamento desse inquérito, né? Uma coisa assim, voltou à luz. Absolutamente absurda. O Ministério Público foi contra o arquivamento, mas há diligências que o Ministério Público entende como necessárias no aspecto, principalmente no aspecto pericial, para se entender até que ponto houve a negligência ou a imperícia dos médicos. A questão toda é a anestesia. Parece evidente que houve um excesso de propofol, que é um potente anestésico, e para uma criança que tinha 11 anos, a dose administrada, o tempo administrado foi muito longo, mas o problema maior não foi esse. O problema maior foi a demora em detectar a intercorrência e, quando detectada a intercorrência, a ausência de intubação. Ele não foi intubado, foi colocada uma máscara laríngea, né? E a máscara laríngea, como é de conhecimento, numa tentativa de ressuscitação de parada cardíaca, ela tende a não ser tão eficaz, até porque ela sai. Mais um detalhe, enquanto eles tentavam ressuscitá-lo, o Miguel não morreu por absoluto milagre. Ele chegou, ele teve parado, ele morreu e ressuscitou. O que é conhecido como bradicardia, né? Que é uma queda repentina e brusca do pulso cardíaco. Confere? O que aconteceu, segundo o que o médico alega nos prontuários, o anestesista, é que houve uma bradicardia. O Miguel ficou em São Paulo, no Sírio-Libanês. Esse hospital que operou não tinha UTI pediátrica. Não tinha UTI pediátrica. Mesmo assim, fez a cirurgia. Então, logo ele sai da cirurgia, que era para demorar 20 minutos, e ele sai da sala em meia hora, ele sai 3 horas depois, ele vai para uma UTI, que é a única unidade de UTI que tem nesse hospital, Hospital Home e Hospital Pediátrico aqui. Em Brasília? Onde ele foi operado. E aí eles transferem o Miguel para o Hospital Brasília, que era o hospital onde ele foi engessado, onde ele teve o primeiro diagnóstico, que é o hospital que fica aqui no Lago Sul, perto aqui da minha casa. E o Home manda ele para o Hospital Brasília porque não tinha condições, por lei, de permanecer com uma criança em uma UTI que não é pediátrica. Ou seja, eles não poderiam nem ter operado a criança e aplicado os anestésicos que aplicaram se eles não tinham UTI pediátrica. Michel. E aí... Pois não. Pode concluir o relato aí. E aí ele vai no Hospital Brasília, fica aqui até se recuperar e vai a São Paulo. Transfiro a São Paulo. Dr. Rogério Tuma, meu amigo, neurocirurgião, chefe da equipe no Sírio-Libanês, e eu enfrento todo esse desgaste emocional, material, numa tentativa de minimizar a detecção e o diagnóstico que foi feito em Brasília sobre as lesões. Ele teve lesão no tálamo, uma lesão muito grande no tálamo, que por si só já dificultaria muito. Teve no occipital e, ao chegar ao Sírio, se detectou que a lesão atingiu o córtex frontal. Então, ele não tem o metabolismo do córtex. O Miguel, ele tem os 5 sentidos,
Mas ele, por exemplo, ele não abre a boca em momento algum. Só quando ele vai bocejar. Enfim, tentando resumir, porque é um caso muito complexo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele ficou em São Paulo 7 meses, foi de UTI aérea, voltou de UTI aérea, tudo isso custeado por mim. Tudo. Absolutamente tudo custeado. E não dá pra gente... Pode concluir então, Michel, só pra gente também... E o hospital fica à vontade. Faz cara de egípcia. Os médicos dizem que foi uma intercorrência normal e que ele ressuscitou. E que, enfim... E lá no Sírio, o que todos os médicos dizem, os neuros, é que muito provavelmente se iniciou com a hipóxia. E ele fez a cirurgia com o rosto coberto. Eu vou pegar aqui, ó. Ele fez a cirurgia assim, ó. E aí, no relatório do médico, há um determinado momento que ele fala que ele tira o campo e vê que o menino está pálido. Ou seja, ele estava tendo já a hipóxia, porque a língua deve ter dormido em razão do excesso de anestésico. Quando a língua dormiu, ele parou de respirar. E aí começa a complicação. A gente só pode imaginar, Michel, a dificuldade. Além de você mesmo ter que trabalhar, lutar e viver e tocar a sua vida adiante, você tem outras 2 filhas, confere, o próprio Miguel nessa situação, ele que, enfim, era um TikTok, adorava fazer vídeos aí falando sobre anime, certo? Ele acabou sendo vítima aí desse erro médico, claro, na nossa opinião, e a gente admira muito a luta incessante que você está encampando aí em busca de respostas. É inaceitável que isso aí fique impune e ainda mais as autoridades ali da polícia no Distrito Federal tenham basicamente dado esse caso como resolvido e sem indício. Alguém tem que ser responsabilizado e você pode contar 100% aqui com o Morning Show para te ajudar nessa sua cruzada aí em busca de respostas e justiça. Obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês, a toda a equipe, e um abraço do Miguel para vocês aqui, tá? Tchau, tchau. Um grande beijo aí para vocês também. Caso dificílimo aqui, eu senti também aquele... Se caísse um alfinete aqui no estúdio, a gente provavelmente ia ouvir. E é o tipo de pesadelo que ninguém quer ter que lidar, né? Gera uma revolta. Não, e os médicos também. se defendem o tempo todo. Vai ser muito difícil conseguir uma condenação. Eu já tive casos na minha família de morte por causa de erro médico. Eles se defendem o tempo todo, eles se trancam ali naquela bolha deles. O laudo é feito por eles, não tem outra pessoa para fazer laudo. Então fica muito difícil. Agora, falar que foi uma intercorrência normal, uma criança de 11 anos, a mesma idade do meu filho, vocês têm que ser punidos. O que vocês fizeram foi uma atrocidade. E vocês vão se defender, a gente sabe que vocês vão se defender. Mas se a justiça não vem aqui, ela vem de Deus. Agora, a descrição dessa cena de que ele fez a cirurgia com o rosto coberto é uma coisa que, para mim, isso é sintoma de quando a medicina, muitas vezes, a pessoa se especializa em uma desumanização, parte do corpo, né? E desumaniza o paciente, né? Então, é como se, a cirurgia é no pulso. Então, é o pulso que me importa e não a pessoa que está ali. E, enfim, acaba tendo como efeito uma fatalidade absurda como essa. É indignante, né? Não, é indignante mesmo, né, mano? O criminalista da Polícia Civil, né, Pepe, está dizendo que, fazendo votos para que seja indiciado, sim, parte da equipe médica, mas não é possível. Tomara. 4 anos já, e o Miguel ali, coitadinho. Dos laudos, né? Completamente arriado ali, de estado Até para vegetativo. você conseguir o prontuário médico é um transtorno. Eles não entregam. Por quê? Porque eles querem maquiar. Aliás, eu tenho até projeto de lei para eles terem que entregar isso o mais rápido possível. É direito da família. Não é direito de vocês, diretores de hospital, médicos, segurar o prontuário, não. É direito da família ter o prontuário imediatamente. E vocês seguram, para depois colocar o que vocês quiserem. O que revolta, Marinho, você vê, por exemplo, a cena anterior da cirurgia, o menino cheio de vida, jogando futebol, fazendo vídeo no TikTok. E depois da cirurgia, uma cirurgia supostamente simples, né? Ele volta nesse estado vegetativo aí, né? E a justiça, depois de 4 anos, né? O inquérito não conseguiu indiciar ninguém. A justiça que atrasa é a justiça que falha.